Olá, meus irmãos, a paz de Jesus no coração de cada um de vocês, que Maria Santíssima interceda por nós, pela nossa vida. Nós estamos dando início hoje a um quadro aqui no canal da RCC Mossoró chamado A Vida dos Santos. Então, toda segunda-feira vai ser postado um vídeo aqui falando sobre a história de um santo. E hoje, eu, Maxwell Martins, estarei falando sobre a vida de São Sebastião. Exatamente. São Sebastião, que é padroeiro de várias cidades, vamos falar um pouco sobre a vida dele. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, no sul da França. Ele e a sua mãe, já conhecia ali no ano de 256 depois de Cristo, fazendo parte aí dos primeiros séculos da era cristã. Ela já tinha uma certa vivência cristã e educou Sebastião também nessa linha cristã. E quando Sebastião ainda estava criança, eles se mudaram para a cidade de Milão, onde lá, na sua fase adulta, ele se alistou para o exército romano. E aí, Sebastião se alistou para fazer parte começou a fazer parte da Guarda Pretoriana. O que é a Guarda Pretoriana? A Guarda Pretoriana era os soldados responsáveis pela guarda pessoal do imperador. Então ele estava constantemente ali próximo ao imperador. E por causa dessas e outras influências que Sebastião tinha, ele visitava muito os cristãos que estavam presos. E nessas visitas ele animava os cristãos, ele falava de Jesus para os cristãos, para eles manterem a fé. Nessa época, ano aí por volta de 284 depois de Cristo, o imperador Diocleciano baixou um decreto em que todos os cristãos deveriam ser presos, ou seja, ser cristão naquela época era considerado um crime. Um crime. Imagine você ser cristão e ainda soldado da guarda pessoal do imperador. Sebastião corria um grande risco. Mas, por causa das suas benfeitorias, da sua influência com os cristãos, não demorou muito que alguém denunciasse Sebastião ao imperador. E aí, ao saber da história de Sebastião como cristão, ele chama Sebastião para interrogá-lo. E Sebastião, na frente do imperador, não negou a sua fé cristã. E o imperador, nesse momento, manda que os soldados amarrem ele numa árvore, alguns dizem que seria uma laranjeira, e o atirassem flechas. Então chamou lá os soldados que manuseavam as flechas para flechar Sebastião. E aí foi o que foi feito. Sebastião foi amarrado numa laranjeira, ou uma árvore, foi flechado. E hoje é a imagem que nós temos em várias capelas, em várias igrejas, a imagem de São Sebastião ali amarrado e com algumas flechas. Mas essas flechas não atingiram os pontos vitais de São Sebastião. E ele não morreu aí. Apesar de a gente ver nas igrejas, nas capelas, a sua imagem amarrado numa laranjeira, amarrado numa árvore e flechado, ele não morre aí. Os soldados, achando que ele estava morto, deixou o corpo dele lá, mas uma cristã, chamada Irene, pegou o corpo de São Sebastião, que seria o corpo, mas quando ela pegou ele, viu que ele estava vivo.
e levou ele até a sua casa e cuidou das suas feridas. E com o passar do tempo, Sebastião foi se recuperando. Aí você pode imaginar, pronto, aí parou. Ele fugiu, né, foi para outra cidade, não quis mais saber do cristianismo. Nada disso, meus irmãos. No ano 287, em 20 de janeiro, era um dia dedicado à divindade do imperador, pois o imperador era considerado como um deus. E o imperador fazia uma grande festa com muitos convidados para comemorar o seu aniversário. Sebastião aproveitou essa oportunidade, foi até lá, ficou diante do imperador novamente e denunciou, falou ao imperador todas as atrocidades que ele fazia com os cristãos. O imperador, surpreso, pois achava que ele estava morto, ordenou que matasse Sebastião ali na frente de todo mundo. E foi o que os soldados fizeram. Sebastião morreu ali diante de todos, a pauladas, e o seu corpo foi jogado, alguns historiadores dizem que no esgoto da cidade. Uma cristã chamada Luciana pegou o corpo de Sebastião. Antes disso, ela tinha sido avisada em sonho, tinha sonhado onde deveria sepultar o corpo de Sebastião, que foi avisada que sepultasse próximos às catacumbas dos apóstolos. E aí conta-se que no translado do corpo de Sebastião, Roma passava por muitas dificuldades, por muitas dificuldades. Já nesse translado das relíquias de São Sebastião, o imperador Constantino, que havia se convertido ao cristianismo, ordenou que fizesse uma basílica de São Sebastião. E aí, quando foram transportar as relíquias até essa basílica, conta-se que em Roma estava passando por uma grande dificuldade, uma grande peste. Mas aí, no translado das relíquias, essa peste acabou. Por isso que São Sebastião ele é conhecido como o santo da guerra, da fome e da peste. Então, meus irmãos, nesse tempo em que estamos vivenciando, um tempo de pandemia, vamos pedir a intercessão de São Sebastião, que foi um mártir da Igreja Católica, que ficou firme mesmo diante de um tempo em que tudo era contra os cristãos. Ele anunciou o Evangelho da paz, da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, peçamos a intercessão de São Sebastião nesse tempo em que nós estamos vivendo a pandemia. São Sebastião, rogai por nós. Vamos nessa semana procurar fazer isso. Nesses dias, pedir a intercessão de São Sebastião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais.